Opa, professor Felipe Fontoura falando com você, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre o conceito top-down. E o conceito top-down resume-se em organizar as informações mais importantes para as de menor importância, ou seja, valendo-se do conceito de leitura, principalmente da gente aqui os brasileiros, a gente lê de cima para baixo, da esquerda para a direita, então baseando-se nisso a gente vai deixar as informações mais importantes para cima. Tá certo? Porque esse conceito é fundamental em gestão, tá certo? Ou seja, o seu usuário não precisa analisar dados e informações que não são relevantes naquele momento. E isso valoriza muito o sistema, porque faz com que o usuário ele fique mais confiante naqueles dados, mais confiante naquela informação e ele não fique perdido num monte de números. E se você já tentou ler, por exemplo, um painel de leilão ou um painel de bolsa de valores, você sabe do que eu estou falando, é número para tudo quanto é lado. Claro que nessa situação é importante para as pessoas que estão lendo lá aquela situação, mas para a gente, para o seu usuário, principalmente se ele for um gestor ou gerente, isso é péssimo. E esse conceito eu chamo de conceito de painel de Boeing, que é exatamente o que você precisa evitar. E de novo, aqui o piloto, ele sim precisa ter todas as informações à mão, porque, enfim, eu não vou nem explicar o porquê. Mas num caso de sistema, eu não acho isso interessante, tá bom? Então a ideia é ter em mente que o que é mais relevante é o usuário em um determinado momento e caso ele esteja interessado, qual é a informação que ele deve ver em seguida. Ou seja, você vai trazendo as informações para esse usuário aos poucos, aliás, à medida que ele vai ficando um pouco mais interessado. No caso do Smart Money, a gente tem ali o saldo e se ele ficar mais interessado, ele pode ir para as categorias, se ele ficar mais interessado, ele pode ir para os últimos lançamentos, se ele ficar mais interessado ainda, ele pode ir para os relatórios. Isso faz com que o usuário, faz com que o usuário busque a informação e torne esse uso do sistema mais prazeroso. Porque, como eu sempre digo, ninguém quer ficar usando o seu sistema, né? O nosso sistema. Na verdade, o sistema vem para resolver um problema. E isso faz com que o usuário também encare o seu sistema, o seu software, também como parte desse problema. Então, se eu tenho problemas financeiros e usar o Smart Money é um problema. Se ele não tivesse problemas financeiros ou não quisesse controlar o sistema dele, ele não usaria esse aplicativo, tá certo? Então, você precisa sempre ficar atento a essa questão. É difícil para nós programadores pensarmos dessa forma, porque a gente tem um apego emocional, um carinho pela tecnologia. O usuário não, ele só quer usar. Vamos ver aqui mais um exemplo, né? Um exemplo um pouco mais elaborado, que no caso seria um sistema de estoque. Tá? Então, no nível mais acima, no nível, vamos dizer assim, diretoria, o que você precisaria dizer? Você precisaria colocar um indicador dentro de uma tela principal do sistema ou na tela principal de estoque, em que você iria colocar assim: situação ou estado geral do estoque. Estado geral do estoque, normal. Então, seria colocar isso daí. No segundo nível, no nível de gerente ou no nível em que, se a pessoa quiser, ela clica na informação, você iria detalhar. Bom, o setor, se for uma fábrica, por exemplo, de automóveis, o setor de carrocerias tem 10 unidades de estoque. O setor de motores tem 3 e o setor de peças em geral tem 20 unidades, por exemplo. Isso no nível gerente. Você concorda comigo que para ele, no nível diretor, ele só quer saber, cara, só quero chegar aqui, abrir o sistema e saber o seguinte: tá tudo bem? Tá tudo bem, eu vou fazer minhas coisas. Tá ruim? Tá, ele só quer saber o telefone para quem ele vai ligar e cobrar. Tá bom? Isso é legal também até no nível tipo chão de fábrica. E eu vou explicar o porquê. Seguindo, no nível gerente, ele só quer saber o seguinte: eu estou dentro da minha meta hoje, é 10 unidades que eu preciso fazer? É 10 unidades, acabou. No nível de funcionário, por exemplo, ali o chão de fábrica, a gente está ali no chão de fábrica, por que isso é importante para a gente? Porque vai fazer com que eu tenha, por exemplo, uma autogestão. Então, a autogestão vai fazer, por exemplo, que determinado período do dia ou dias específicos que eu trabalhe mais afincos, porque é alguma coisa para cumprir a meta, eu vou lá e me esforço um pouco mais. Se eu estou dentro da meta, eu sei que eu estou tranquilo. Se eu estou acima da meta, eu posso dar uma relaxada. Então, esse processo de top-down vai fazendo e entregando as informações no momento certo. E você viu que isso funciona não só para um chão de fábrica, para uma empresa maior, mas também funciona até para um aplicativo para que o usuário que esteja controlando, ele bata o olho em um número e esteja tudo bem. Tá bom? É como se fosse, de repente, um indicador de saúde. Tivesse lá no seu smartwatch, no seu telefone, saúde hoje, né? Enfim, os dados, parâmetros de saúde. Normal. Tá bom, eu não quero saber. Se tá normal, eu não vou lá no laboratório tirar sangue.
né? Para saber. Mas você está lá dizendo, olha, tá uma situação normal, glicemia não tá bacana, então significa que você tem que procurar ajuda. Daí você procura ajuda. É mais ou menos nesse sentido, tá? E sempre nessas telas é interessante você utilizar especialmente esse gráfico aqui, que é um gráfico chamado de gráfico Gauss, ou seja, é o velocímetro do carro, em que num lado você vai colocar a situação ruim, no outro lado você vai colocar a situação ótima, e a gente poderia colocar esse Gauss aqui num estado geral do estoque, ou seja, tem uma setinha que aplica. Então qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento, ela já teria o discernimento para saber o seguinte, olha, baixo, tá ruim, cara, tome uma decisão. Tá bom? Inclusive, já houve situações em que debaixo da legenda, como por exemplo ali baixo ou alto, eu coloquei o que a pessoa deveria fazer. Baixo, ligue para 190. Brincadeira, mas ligue para fulano de tal, siga tal procedimento. Enfim, daí a pessoa seguia o procedimento e ela fazia, tá bom? E essa é uma boa prática preferida, aliás, por gestores e administradores, porque como eu já comentei com você, ninguém quer ficar perdendo tempo olhando o sistema. Só você, só eu que tenho um carinho, tenho uma situação emocional por isso, mas ninguém tem. E isso, na verdade, o sistema é um problema, é uma pedra no meio do caminho da pessoa que ele precisa usar para resolver o problema final dele, que pode ser alguma coisa no trabalho ou pode ser alguma coisa da vida pessoal. Bacana? Então, acho que é isso. Esse conceito é bastante simples e bastante fácil de você começar a aplicar hoje mesmo. Você viu que não precisa ser só num sistema complexo, pode ser desde um aplicativo ou desde uma tela simples de cadastro. Você pode, de repente, colocar as opções que mais interessam para as pessoas logo no topo e já deixar fácil o uso. Bacana? Foi por isso, inclusive, que isso me motivou a colocar aqui nesse material de UX. Bacana? Vou ficando por aqui então. Forte abraço. Tchau, tchau.